Fala pessoal do canal Conquistando com a Dani, tudo bem com vocês? Hoje, domingo, dia 14 de setembro de 2025, trazendo mais um vídeo de provas da banca FGV. FGV, que vai ser a banca que vai realizar a prova concurso Nova Iguaçu para a área da saúde. E essa prova é para o cargo de agente comunitário de saúde, tá? Foi uma prova de curso de formação de ACS para a Prefeitura de São José dos Campos, em 2023, mas uma prova válida aí para nosso estudo, nosso conhecimento, tá? Já aviso para vocês que esse vídeo vai ficar longo, muito longo, porque esse eu vou aqui explicar as questões, tá? Vou aqui na parte de conhecimento específico. Se você quiser a primeira parte, que é sobre o SUS, tem um vídeo do agente de endemias, tá? Tem um vídeo do agente de endemias que vai falar sobre o SUS. Lá eu mostrei a prova na íntegra. E tem a parte de específica de endemias. Aqui eu só vou fazer a prova, a parte de ACS, tá? A parte específica do ACS. O vídeo vai ficar longo, então você que está estudando, é muito importante você assistir ao vídeo do início ao fim. Por quê? Vai que uma dessas questões caia na sua prova e aí você, tô cansada, desistiu de assistir o vídeo, você perdeu a prova de bobeira, tá? Então dê uma pausa, depois volta, vai vendo aos poucos, faça devagar, não precisa ter pressa, o importante é você assistir o vídeo do início ao fim, beleza? Então vamos aqui, né? Essa daqui não tem como eu ampliar, porque a questão ela é bem grande. Vou começar pela questão 21. E ela diz o seguinte: deixa eu pegar uma outra cor aqui, um vermelho. Olha, o agente comunitário de saúde, ACS, desempenha um papel relevante na identificação de situações de vulnerabilidade social, né? Então, você que está fazendo prova, você que vai trabalhar na área do SUS, Estratégia da Saúde da Família, cargo de ACS, ACE, você tem que entender o que é vulnerabilidade social. Se você não sabe o que é vulnerabilidade social, essa questão de prova ela se torna difícil para você, né? Então, eu estou tendo muitos alunos aí com dificuldade de interpretar o vocabulário das palavras que estão no contexto da prova. A prova tem um contexto ali. E essas palavras, eles não vão colocar a palavra, né, do nosso dia a dia, né? Eles vão botar uma palavra ali, vamos dizer assim, mais difícil de entender. Não, vulnerabilidade faz parte do dia a dia. A gente fala assim, a pessoa está em vulnerabilidade social. A gente não fala assim, né? Mas profissional, tecnicamente a gente tem que usar essa expressão, tá? Na técnica, no nosso trabalho, a gente usa essa palavra, vulnerabilidade social. No nosso dia a dia, a gente fala de outro, né, aquela pessoa está em risco, né? Aquela pessoa ela está sofrendo alguma condição de pobreza, de violência, né? De mal-estar, enfim. Então, o que vocês têm que se atentar, gente? Além de estar explicando a questão, vou estar passando dica para vocês. Pesquise, tá? Então, vulnerabilidade social é a condição de fragilidade, tá? E exclusão. Fragilidade, exclusão, adversidade, riscos, fatores socioeconômicos, ambientais, sociais e entre outros. É como se fosse uma situação de perigo, de risco, tá? Que vai gerar algo, um agrave mais à frente, beleza? Se você não sabe o que é isso, você perdeu a prova. E pessoas que eu já dei aula perderam a prova, porque não sabia o que significava determinada palavra. Tá? Então, por isso é importante você ter um dicionário. Dicionário hoje em dia na internet é o quê? Google. Vai no Google, copia e cola, vai aparecer a explicação, beleza? Só que aí, olha que interessante a questão. Ela botou vulnerabilidade social e risco à saúde, tá? Então, se você for inteligente, está falando de risco à saúde, tanto os individuais quanto coletivo, né? Não está falando que é uma coisa boa, está falando que é uma coisa ruim, né?
Graças à sua atuação próxima à comunidade, atuação de quem? Do ACS, o ACS pode identificar casos, olha a questão está falando de quê? Casos de violência doméstica, negligência infantil, uso prejudicial de drogas, falta de saneamento básico, entre outros problemas sociais que afetam diretamente a saúde da população. Então, isso tudo já é uma situação de vulnerabilidade social, tá? Então, marquei essas palavrinhas para entender a chamada da questão, né? O que ele quer dessa questão. Em uma situação em que o ACS suspeite de negligência infantil, tem gente, estou sendo sincera aqui eu vou usar a palavra, o português popular, tá? Não vou ficar usando palavras técnicas bonitinha, não. Aqui é aula de verdade, vamos direto e reto no assunto. As pessoas não sabem o que é negligência. Vai lá no Google, pesquisa, tá? Então, você, enquanto estudante, você tem que pesquisar. Ah, Dani, fala pra gente aí. Eu posso falar, mas você tem que pesquisar. Vamos parar de preguiça. Negligência, e tem gente que não sabe o que é infantil. Tem gente que sabe o que é criança, mas infantil, eu conheço pessoas de vulnerabilidade, né? Pessoas aí com não tem estudo, não teve estudo. Você fala infantil, aí você fala criança, ele entende, mas infantil ele não entende muito, tá? Então, negligência infantil. Você vai lá e vai pesquisar e você vai entender a chamada da questão. Durante uma visita domiciliar, tá? O ACS foi na casa, visitou, viu que está acontecendo algo de vulnerabilidade com essa criança, né? Essa criança aí não está sendo bem tratada, cuidada, orientada, tá? Deve estar acontecendo alguma situação ali. Pode ser uma violência doméstica, né? Com a mãe e com a criança, só que o ACS viu a suspeita diretamente na criança, tá? Levando em considerações as suas atribuições específicas, as atribuições do ACS, avalie se o ACS deve. O que o ACS deve fazer, né? Não enquanto, eu acho que deve fazer isso. Não. O que você deve fazer enquanto você estiver no seu horário de trabalho, enquanto ACS, né? O que o ACS deve fazer? Então, aqui está falando que é acionar o Conselho Tutelar e os órgãos competentes relacionados ao caso de suspeita, assim que perceber a situação de negligência. Ora, é uma suspeita, né? Chamar o Conselho Tutelar assim de imediato não é legal. A gente tem que entender todo o contexto, tudo que está acontecendo. Aquilo que eu te falei, o ACS, ele de repente viu somente a criança sofrendo uma negligência, mas a mãe também pode estar sofrendo uma violência doméstica, pode ter um usuário de droga na casa, né? Então, chamar o Conselho Tutelar, chega lá e só vê o caso da criança e esquece as outras pessoas, não seria legal, tá? Então, aqui nós temos esse daqui, essa primeira opção não é uma opção correta. Pode ser que mais à frente, vamos para a segunda, mais à frente, compartilhar o caso com a sua equipe para o planejamento de ações, estando preparado para intervir de forma adequada e, quando necessário, encaminhando aos serviços competentes para o estabelecimento de uma rede de apoio para esses indivíduos e seus familiares, né, sua família, tá? Então aqui tá certo, porque eu tô com uma suspeita, eu tenho que entender o que está acontecendo ali. E aí vou passar para a equipe, porque eu não vou pegar isso também e carregar a cruz dos outros. Não, vou passar para a equipe, vamos fazer um planejamento. E aí o planejamento vai ter o conselho tutelar, vai ter, sei lá, outros órgãos ali competentes, o CRAS, serviço social, enfim, tá? Mas não chamar, não, vamos lá, conselho tutelar, não faça isso, tá? E a terceira, conversar com o responsável suspeito a fim de obter uma confissão. Gente, nós não somos policiais, tá? Nós não somos fiscais, nós não somos policiais. Então nós não vamos parar, seu João. E olha só, você bateu naquela criança ali, por quê? Não vamos parar, vamos ter. Você pode conversar, mas de uma forma, sabe,
você não deixa exposto ali, deixa a pessoa expor a situação. Pode ser que ele fale, tem que apanhar mesmo, porque é levado, é criança, não tem educação. Agora tem gente que, não, ele caiu, vive sempre caindo. Mas caiu, enfim, tá? Então, esse daqui tá errado, tá bom? Então, a questão certa é a letra B, tá? Sempre esses casos complexos, eu acho complexo, tá, gente? Acho não, a equipe todo mundo vai achar complexo. Violência com mulher, idoso, abandono, criança, pessoas com deficiência, sempre aciona a equipe, tá? Sempre aciona a equipe, tá bom? Até porque o que pode acontecer, e isso acontecia muito, não na minha microárea, mas na microárea de um amigo meu, que era a microárea dele tinha muita violência voltada para a família, né? Tanto para idoso, criança e tal. Quando a equipe ia para só conversar, entender, a família ia embora. Porque ele já entendia, a família já entendia o que. Não, tipo, a gente acha que tem uma violência doméstica aqui e negligência infantil. Aí chegava lá com serviço social, chegava com a médica, a enfermeira, o ACS e tal, chegavam lá, conversavam, e como é que você. Ele já percebia, quando voltava, ele já não estava mais lá. E aí eles vão fazer essa situação em outro lugar, quando já poderia ter resolvido lá, né? Então tem que ser uma coisa muito bem planejada, tá? Então aqui o gabarito é a letra B. É uma questão difícil? Não, mas você tem que entender o que são esses termos, essas palavras, fazer uma reflexão, né, do que está sendo desenvolvido aqui, tá? Do que está sendo contextualizado aqui, beleza? Então vamos para a 22. A 22 diz o seguinte: em, em sua atuação, o ACS deve desenvolver ações de prevenção, de promoção da saúde e de monitoramento, orientadas principalmente a grupos populacionais específicos e a doenças e agravos mais prevalentes no território. Então, aí você vai pesquisar qual é uma palavra que não faz parte do nosso dia a dia, enquanto não estamos trabalhando na saúde, né? A gente vai, quando trabalhar, vamos ter noção do que se trata. Agravos, né? Eu acho que aqui a palavra agravos é uma palavra diferente, né? Não é da nossa rotina. E aí você vai pesquisar. Como eu pesquiso, Dani? Digita no Google, agravos, pesquisa, né? Doenças e agravos, né? E aí vai aparecer. Ou então, copia e cola, enfim, né? No caso, se você tiver a prova. Ou tiver algum texto falando dessa situação, tá? Então, no trabalho do ACS, de prevenção, promoção de saúde e monitoramento, né? De grupos específicos de doenças de graves, mais prevalente no território. Ele quer saber o que é incorreto em relação ao trabalho do ACS, tá? O que está incorreto, que não faz parte do trabalho do ACS relacionado a doenças e agravos, enfim, prevenção, promoção da saúde. Então, aqui, a letra A diz o seguinte: ele quer incorreta, certo? Então, a incorreta vai ser o que eu vou marcar no gabarito. Gente, preste atenção nisso, que eu já tive aluno que não marcou o gabarito porque a questão estava errada. Gente, ele quer errada, tá? Se você não marcar o gabarito, lá na sua fichinha, a gente recebe uma fichinha, aquela fichinha a gente pinta, né? Cada questão você vai pintar uma questão. Se você pintar duas, é anulada. Se você pintar três, é anulada. Porque aqui, aqui tem uma, duas, três, quatro alternativas. E uma tá errada, né? São cinco no caso, uma tá errada. Aí sabe o que o aluno fez? Ele foi lá e pintou quatro, porque quatro estava certa. Só que a questão, ele não quer que você marque a alternativa as que estão certas. Ele quer a incorreta, que é uma. Sempre vai ser uma. Tá? Na questão das alternativas da prova de concurso, é uma só que a gente marca. Se você marcar mais que uma, marcar duas, a sua questão vai ser anulada. Tá? Então, se atente a isso, gente. Por favor, preste atenção nisso. Estou falando isso porque eu tenho alunos que nunca fizeram prova, tenho pessoas idosas fazendo prova, isso é muito bom, pessoas aí acima de 60 anos, 65 anos, né, fazendo provas aí. Pessoas que nunca fizeram prova, nunca tiveram
conhecimento sobre o mundo do concurso. Então, me pergunta muito, Dani, como que faz uma prova? Como que eu desenvolvo uma prova? Então, gente, se ele quer incorreta na questão, você vai marcar o gabarito da incorreta, tá? E aí eu tive, sério, gente, isso não é mentira. Eu tive alunos que falavam, Dani, eu tirei a prova, eram 40 questões, eu só acertei 20, não lembro. Mas por que eu não acertei 25 se eu não marquei porque estava errada? Porque tinha que marcar a incorreta. Tem que marcar a incorreta, tá? Então, aqui, o que não tiver marcado é o que tem a ver com o cargo da CS, e aí você vai complementar no seu estudo, tá bom? Então, ó, A. Acompanhar o crescimento, o desenvolvimento e a situação vacinal das crianças conforme planejamento das equipes de saúde? Sim, né? Isso aqui faz parte do trabalho do ACS. Isso aqui faz parte. Então, sim, tá? Comunicar a equipe responsável pela respectiva área e microárea aos casos existentes de indivíduos que necessitam de cuidados especiais? Sim. Realização de visitas domiciliares regulares e periódica para acolhimento, identificação e acompanhamento de situação de risco e vulnerabilidade. De novo, ó, vulnerabilidade e risco. Né? Toda vez que tiver vulnerabilidade vai estar relacionada a risco. Então, aqui tá, certo? D. Não orientar os usuários, seus familiares, sobre os cuidados relativos à hipertensão e diabetes, pois esta é uma atribuição específica do médico enfermeiro. Então, já achamos aqui o erro da questão, já achamos o gabarito da questão. É o quê? Não orientar está errado. No caso aqui é orientar. Então, está errado, porque não é a função somente do médico enfermeiro, tá? Do ACS também. Então, esse aqui vai ser o gabarito, né, da prova. Então, esse vai ser o gabarito da prova. Letra D. E é esse que você vai marcar lá na sua fichinha, tá? Vai marcar a letra D, porque está pedindo a incorreta. E a letra E é apoiar o acompanhamento da gravidez e puerpério, conforme normas estipuladas pela equipe de saúde. Tá certo, tá? Então, é a letra D, o gabarito, é o que você vai marcar na sua prova, tá? Então, é muito importante você também prestar atenção na chamada da questão. Se é incorreta, o gabarito tem que ser a questão incorreta, tá? Se é correta, você vai marcar. São 5 alternativas? Só uma que vai estar certa e aquela vai ser o gabarito da questão, tá? Vamos aqui para 23. Está difícil, gente? Não tá. Para quem está estudando, isso aqui foi curso de formação e provavelmente pode ser que na sua prova seja assim. Isso aqui tá tranquilo, tá, gente? Não tem nada de difícil aqui, tá? Olhando aqui, acho que só tem umas 3 ou 4 questões que tem que decorar. É mais difícil porque tem que saber mesmo. Mas a maioria aqui, você já estudando, já tendo uma base, você desenvolve bem, tá bom? Então, na 23 diz o seguinte: a estratégia saúde da família é um modelo de atenção em saúde fundamentado na assistência multiprofissional, né? Então, muitos profissionais, então, diversos profissionais. Com base neste modelo de atenção e nas atividades típicas e compartilhadas do agente comunitário de saúde, em sua área geográfica de atuação, avalie se as afirmativas são falsas, então aí se for falsa é F e se for verdadeira é V, a letra, tá? E aí você vai preencher esse campinho aqui, depois de preenchido você vai marcar a alternativa que foi que preencheu corretamente, tá bom? Então vamos lá. Então, de acordo com o trabalho do ACS, né, o que ele desenvolve? A realização de visitas domiciliares regulares e periódicas para o acolhimento e acompanhamento? Sim. Vê que a questão anterior estava falando disso? Então, está sempre fazendo acompanhamento, acolhimento, isso daí vai sempre se repetir, né? Utilização de instrumento para diagnóstico demográfico e sociocultural? Sim, né? E aí você pesquisa. O que é diagnóstico demográfico, sociocultural? Né? A gente tem as nossas fichinhas, a gente sempre vai preencher essas fichinhas e ali nós vamos colocar, vai se tornar o nosso instrumento aí, até de gráficos, enfim, tá? A realização de ações que possibilitem o conhecimento pela
comunidade de informações obtidas e levantamentos socioepidemiológicos realizados pela equipe de saúde? Sim. Né? Estudar a sociedade, a doença, enfim, tá? da área, etc. E a última, a participação no planejamento no mapeamento institucional, social e demográfico. Sim. E aqui está falando muito demográfico. Gente, pesquisa o que é demográfico, tá? Que aí se você não sabe o que é demográfico na sua prova, você já erra a questão, tá? E aí quando eu falo pesquisa, as pessoas falam, mas você poderia falar. Sim, poderia estar falando, mas eu quero que você estude, tá? Você tem que ser o protagonista do seu estudo, tá? Então você vai lá, pô, o que é demográfico? O que é mapa, né? Mapa, instituição social, demográfico, sociocultural, enfim, tá, gente? Então aqui ficou V. Então, qual a alternativa? Que todas estão V. Alternativa letra E. Então é o meu gabarito. O gabarito da questão, né? Tá aqui. Tá? E vamos para 24. A atuação do agente comunitário de saúde no território envolve algumas das ações listadas, né? Listadas a seguir. À exceção de uma. Então, tem uma aqui que é incorreta. Ele não botou a palavra incorreta. Ele só diz que há uma exceção. Tem uma lista aqui, só que uma não faz parte dessa listagem aí do ACS. Vamos identificar então qual é? A. Cadastramento e atualização dos dados da população na área de atuação? Sempre. Sempre. B. Registro de dados de nascimentos, óbitos, doenças, outros agravos? Sim. Aí vai entrar nessa parte aqui que estava aqui atrás, ó. Planejamento, mapeamento, sociodemográfico, socioepidemiológico, todos esses levantamentos aqui, essas informações também entram ali. Tem outros e outros, diagnóstico, e tem outras, muitas informações, tá? São muitas, tá bom? Por isso que a gente faz diversos registros. Esses registros vão se tornar estudos, análise, base para algo lá na frente, de desenvolver projeto, programa, enfim, vacinas, acompanhamento, enfim, tá? Então, ok. Reforçar a ação de higiene pessoal, de melhoria das condições de iluminação e de ventilação das habitações. Sim, ok, né? Abrir a janela, deixar o sol entrar, limpar a casa, poeira, ter a luz do sol, vento, circular vento, né? Sim. Letra D. Visitas periódicas a habitações para controle de vetores, hospedeiros e coleta de reservatórios de doença. Aqui já viu o erro, mas vamos ir para a próxima, só para a gente garantir. Letra E. Acompanhar os casos suspeitos para diagnóstico e tratamento de doenças e agravos. Vocês pesquisaram o que é agravo? Quando pertinente? Também não sei o que é pertinente. Sim, então pesquisa. A letra D é o nosso gabarito, tá? Por quê? A visita periódica às habitações para controle de vetores, hospedeiros e coletas de reservatórios de doenças, isso é função do endemias, tá? Do agente de endemias. A gente faz a orientação, a educação, mas ter essa visita periódica, senão a gente também não faz o nosso trabalho, né? Como é que a gente vai fazer o nosso trabalho se aí vai ficar focado em saber se tem foco de alguma doença, aí eu vou lá, faço, deixo uma vasilha ali e vou ali acompanhando. Não, isso aqui, no caso, é função de endemias, tá? Do ACS, não, tá bom? Vamos para 25. O agente comunitário de saúde deve estar atento aos casos suspeitos de tuberculose, agilizando a detecção de casos e a sua confirmação e início de tratamento. A busca ativa de casos deve ser realizado entre, né? Então, você vai ali com aquela busca ativa do paciente. Qual o paciente que você vai dar prioridade e você vai estar ali cogitando que ele terá com suspeito de tuberculose. Pessoas que receberam a vacina da Covid-19? Não. As pessoas que fizeram uso de antibiótico nos últimos 6 meses? Não. Pessoas com intolerância alimentar? Também não. Pessoas com sobrepeso? Não. Aí, no caso, as pessoas com manifestação de tosse sistemática, né? Tosse, está tossindo.
Às vezes a pessoa ela tem suor noturno, né? Vê se a casa é arejada, perda de apetite também, não tem vontade de comer, de peso. Mas aqui na questão é a pessoa com a manifestação de tosse, né? Aí durante 6, 7 dias, aquela tosse recorrente, que não acaba, né? Então aqui é a letra E, a questão 25. 26. E aí, gente, o que é importante vocês saberem, né? Pode ser que a sua questão caia de tuberculose e caia outra coisa. Olha só, e aqui vou dar outra dica. Eu falo do Google, mas aqui vou abrir o Google para você rapidinho. O que você vai fazer? Tuberculose, ó. Vou botar aqui no Google. Tuberculose. E aí, com tuberculose, vai ter vários artigos, né? Ó, temos aqui tudo sobre tuberculose, Gov, Einstein, Wikipedia, enfim, né? O que eu aconselho a vocês é sempre ir no site do Gov, do governo, porque é o site oficial, e site de prefeituras, porque a prefeitura eles pegam do Ministério da Saúde e vão ali postando no seu site. Então, aqui está falando uma doença infecciosa, pode ser que na sua prova caia sobre se é transmitido por vírus, se é bactérias, qual o nome do bacilos, mais que tosses prolongadas, por mais de 3 semanas, febre vespertina à noite, né? Vespertina? Vespertina. Suores noturnos, ó, vespertina. Já esqueci o que é vespertina. Meu Deus, tá difícil. Ó. Aí eu venho aqui, ó. Significado. O que é vespertina? Ih, vespertina, tá difícil. Ó, durante a tarde, tá? Então não é difícil, gente. Durante a tarde. Eu esqueci, porque tem matutino, vespertino e noturno. É isso. Deixa eu ver aqui. Ah, a gente também esquece. Estou mostrando aqui a realidade. Aqui né, não é com flu-flu, não. Aqui é a realidade. A gente esquece. Só que a gente esquece, a gente pesquisa. A gente não fica, vou esperar alguém me dar uma luz. Fica esperando alguém te dar uma luz. Aí vai acabar a luz. E aí vai falar da tosse prolongada, suor, ó, emagrecimento, a doença transmitida pelo ar, né, as gotículas ali. Aí as pessoas que estão em contato também têm que fazer os exames, né? Porque a gotícula está ali vivenciando com uma pessoa que ainda não sabe, mas pode vir estar com a tuberculose. Tá aqui, ó, sintomas comuns: tosse, cansaço, fadiga, febre, suores noturno, emagrecimento, falta de apetite, dor no peito, tá tudo aqui. Aí os exames que são feitos, tá tudo aqui. Então é só você fazer isso, tá? Tá aqui. A Dani já deu a dica aqui. Beleza? Então vamos para 26. Durante a realização da visita domiciliar, o agente comunitário de saúde deve orientar a mãe da criança sobre a vacina BCG para encaminhamento à unidade básica de saúde na seguinte situação, né? Então, qual é a orientação que você vai dar para essa mãe de criança sobre a vacina BCG? Aqui, gente, é decorar, não tem muito o que fazer. Se a criança não tiver a marca da cicatriz da vacina BCG no braço direito, após 6 meses da aplicação. Então, 6 meses a criança não tem aquela marca, você vai encaminhar a unidade básica de saúde para eles lá fazerem uma outra, né, vacina, enfim. Então, não tem muito que... A vacina é decorar, entender e tal, tá? Não tem para onde fugir. Então, 27. Uma das principais atribuições do ACS é o registro, atualização e acompanhamento das ações de vigilância do pré-natal. Entre as opções a seguir, assinale que não faz parte das responsabilidades do ACS no acompanhamento às gestantes do pré-natal. Então, o ACS não faz na parte do acompanhamento do pré-natal. Então, letra A, estimular a realização do acompanhamento dos parceiros durante o pré-natal? Sim. B, administrar a medicação durante o pré-natal? A CS não administra medicação. Então, aqui já é o gabarito. Mas vamos ver as outras.
Acompanhar a gestante, encaminhar ao pré-natal de alto risco, acompanhar a gestante encaminhada ao pré-natal de alto risco. Sim. Gente, as pessoas têm, desculpa aqui o que eu vou falar, as pessoas, ela tem uma péssima interpretação. Porque tem provas aqui que eu já fiz que estava realizar exame. Gente, o ACS não realiza exame gestante. O ACS ele não vai até. A pessoa vai ler acompanhar no sentido de que o ACS vai ter que ir com a gestante lá na clínica que é de alto risco. Tem gente que interpreta a prova assim. Então, quando fala ACS, claro, vai ter uma situação ali. Né? O ACS estimular a gestante a realizar exames. Não está se falando que o ACS vai fazer os exames. Ele apenas está incentivando, ou comunicando, ou falando, ou mostrando, ou dando, né? Que às vezes tem um encaminhamento, ele fala, ó, você tem que fazer esses exames. Aí tem gente que não lê direito a prova e fala, mas a CS não realiza exames, igual acompanhar gestante. Esse acompanhar, por exemplo, tem casos que a gestante vai lá na clínica de alto risco e ela não retorna para o posto, porque lá já tem tudo. E aí o ACS vai acompanhar, vai saber como é que está a consulta, se ela fez os exames, se está tudo ok, como vai ser o parto, se toma vacina, etc. Agora, tem locais que a clínica pede para ela retornar ao posto, para o médico do posto também saber como é que ela está. Tá? E aí vai ter o acompanhamento da equipe no geral, né? O médico, o enfermeiro e o ACS. Então, esse acompanhar aqui é saber, né? Que aí, por exemplo, eu tô na clínica lá de risco, mas a médica, ela tem médico, tem tudo que eu preciso. Para que eu vou ficar indo no posto? Vou ficar indo 2 consultas? Então, a CS vai vir aqui, vai pegar as informações e vai passar a informação para a equipe dele e vai ver que eu estou fazendo tudo direitinho, tá? Letra D. Conferir cartão de vacina e orientar a procurar a unidade básica para atualização quando necessário. Sim, realizar visita domiciliares à gestante para acompanhar seu estado de saúde. Sim. Então, aqui é a letra B, né? Aí a pessoa vai falar, mas aí quando o ACS vai na casa do paciente, um idoso, aí tem a receita, e aí tem não sei se ainda fazem isso, mas o idoso ele tem dificuldade de separar as medicações do turno, né? Da manhã, da tarde, quantos tem que tomar. Aí, normalmente o ACS vai ali separando, né? Gente, se você for pegar a questão aqui, que aí vai falar, mas aí então não pode administrar, não pode mexer. A questão, a que não tá óbvia, é a letra B. Não leva para o pessoal. Entenda a questão, interprete a questão. São 5 alternativas. Das 5, qual aqui está fora da caixa aqui? Administrar a medicação. Agora, se a gestante está com a receita ali, ela passou na consulta, o médico passou a receita, o médico vai passar a receita, tá? E aí ela chega de repente para o ACS e fala assim: aqui está escrito de pirona, estou dando exemplo. E aí ele pode falar assim: o médico escreveu de pirona no horário da manhã, tá? Aqui na farmácia tem, vai lá e pega. Isso ele pode fazer. Só que comparado às outras questões aqui, a medicação não faz parte, tá? Isso aí é o médico, o enfermeiro que vai estar ali fazendo essa parte, beleza? Vamos para 28. 28 diz o seguinte, ó, de novo, é incorreto. E a 28 não tem muito que se você sabe ou não sabe, tá? Aí ele quer incorreto. O termo estigma está relacionado às atitudes ou crença em geral negativas. Então, você não sabe o que é estigma, vai lá no Google e escreve estigma, igual eu fiz lá com tuberculose. Com relação a grupos ou pessoas. Na saúde, alguns agravos de doenças são marcados por vivências estigmatizantes, como, por exemplo, HIV, AIDS, a tuberculose, a hanseníase e a doença mental. Então, a respeito, né, desse estigma, dessa negatividade sobre essas doenças, assinale a afirmativa incorreta. Então, a nosso gabarito é incorreta, né? E vamos ver as questões. Letra A. Na antiguidade, as doenças eram associadas ao pecado e ao castigo divino? Sim, né? Isso, né, era quem estudou história, quem tem noção sabe disso. B. A falta
de conhecimento sobre as doenças, suas formas de prevenção e de transmissão, geram preconceitos, falsas crenças e comportamentos equivocados? Sim. C. A falta do conhecimento sobre as doenças, suas formas de prevenção e de transmissão geram preconceitos, falsas crenças e comportamentos equivocados, aumentando as barreiras de acesso a serviços de saúde? Sim. D. Os agentes de saúde devem desenvolver ações educativas na comunidade, em parceria com a associação de moradores, instituições religiosas, grupos culturais, escolas e outras lideranças para mobilização e informação sobre os agravos e doenças, atuando para a redução de estigma e discriminação? Sim. Então, essas daqui estão corretas. A incorreta vai ser a letra E. As instituições estigmatizantes e discriminatórias não são identificadas no serviço de saúde, são identificadas no serviço de saúde, não só por parte do cliente, do paciente, como também do profissional, tá? Tem muitos profissionais de saúde, você que vai trabalhar, você vai perceber isso, tá? Tem profissionais de saúde, aquele paciente ali tem AIDS, tem HIV, e é profissional de saúde. Aquele paciente ali tem tuberculose, sabe? E às vezes expõe a pessoa, tá? E tem pacientes que também, aquela pessoa ali parece que tá nessa situação assim, parece que tem hanseníase, então não vou ficar perto dele, não vou. Enfim, tá? Isso acontece muito, muito, tá? Até os profissionais. Então a letra E é o gabarito. 29. Entenda-se por educação popular em saúde, PS, as práticas políticas pedagógicas que decorrem das ações voltadas para a promoção, a proteção e a recuperação da saúde, estimulando o autocuidado, a prevenção de doenças, a promoção da saúde individual e coletiva. Sobre a EPS, assinale a afirmativa correta. Então, aí você vai ter que ir lá no Google, né? Você vai pesquisar educação popular em saúde, e aí ele vai explicar o que é educação popular em saúde, como você deve se portar, como é a fala. Né? Pelo nome você já sabe que é uma fala popular, é uma fala, né, que você vai ter de igual ali para a pessoa. Você vai falar voltada para a realidade da pessoa. Né? Vamos dizer, uma pessoa que é da roça, eu vou ter uma fala para uma pessoa que é da roça. Né? Vou ali estar identificando a cultura, a vivência, a rotina dela. É uma pessoa que provavelmente deve fazer mais chá, né? Plantas medicinais, etc. Uma pessoa que é mais urbana já é voltada mais para quê? Para medicações, para... gosta de fazer academia, gosta de ter fitness, enfim. Então, aí você vai ter uma linguagem para uma pessoa idosa, para uma criança, para um adolescente. Cada grupo vai ter uma vivência ali. Tá? Então, daí, porque você pesquisa educação popular e saúde, vocês vão entender o que eu estou falando. Então, aqui, a 29, né? Letra A, diálogo técnico entre a equipe de saúde e o usuário? Não, só estou falando aqui que cada pessoa, cada grupo vai ter as suas necessidades, não pode ser uma linguagem técnica. A não ser que eu esteja com um grupo técnico, né? Aí dá para a gente conversar a parte técnica. Mas se eu estou com pessoas que são analfabetas, eu vou ficar falando palavras aqui difíceis de ela entender, né? Elas não vão entender, né? Então, não. Isso daqui não vai ser nosso gabarito. B. Transmissão de saberes de relevada comprovação científica. Já tem outra aqui, ó, científica, que possa modificar a realidade. Também não. Realidade local e diminuir a morbidade. Não. Está muito técnico também. Transmissão vertical de conhecimento técnico. De novo, técnico. Muito técnico. Em saúde, a valorização dos ensinamentos dos profissionais? Também não. Letra D. Diálogo sobre a diversidade de saberes culturais, sociais e científicos e a valorização dos saberes populares. Né? Tá aqui o nosso gabarito. E a última é não compreender a valorização do saber cultural da comunidade? Opa, como assim? Né? Como assim? Então aqui nós vamos o quê? Na letra D. Diversidade, saberes culturais, sociais,
né? Vão ter pessoas que vão ter estudos, vão ter alto nível de conhecimento, vão ter pessoas que vão ter ali a vivência, a rotina, né? E vão nos ensinar também, né? Pessoas ali simples na vida dela, mas que nos ensina bastante, né? É, com a alimentação, né? O pessoal da zona rural, né? Alimentação saudável, coisas que nós daqui da cidade grande, nossa alimentação já não está tão saudável assim. E aí eles sabem todo o manejo, o plantio, como fazer e tal, e aí você não vai valorizar? Não, não vou valorizar não, porque ele é lá da roça. Não quero. Vou valorizar quem é aqui da cidade, porque tem curso da FGV, tem curso da UF, e às vezes o cara só tem a parte técnica, mas não sabe fazer, né? Ah, tem um, sei lá, cozinha industrial. Mas manda ele ir lá pro fogão sem o livrinho dele. Só ele ir lá com conhecimento, sem o livro, sem saber os processos, sem pesar, né? Tem gente que bota ali, tem que pesar, tem que ser tal disso, não sabe. Né? E o pessoal ali, o popular, já faz ali facilmente. Tá? Então, depois vocês vejam isso, pode ser que caia uma questão, e é bom ter entendimento. Não é difícil, não, é um assunto bem tranquilo, tá? Bem fácil de você estar entendendo. Vamos para a 30, que diz o seguinte: o ACS desenvolve várias ações de educação participativa com os usuários e comunidade. A respeito, assinale a alternativa incorreta. De novo, ele quer aqui não faz parte do trabalho da educação participativa, né, do ACS. Então vamos lá. O ACS realiza orientações de saúde nas visitas domiciliares, ao visitar as casas das pessoas em suas áreas de atuação. Eles têm a oportunidade de fornecer informações personalizadas sobre saúde, esclarecer dúvidas e identificar problemas de saúde daquela família. Ok. B. O ACS organizam reuniões comunitárias e eventos para discutir temas de saúde e promover a participação da comunidade na promoção da saúde. Ok. Os ACS realizam a distribuição de panfletos, cartilhas e outros materiais educativos para disseminar informações importantes sobre os cuidados em saúde. Ok. O ACS pode informar sobre a importância da vacina, identificar pessoas que necessitam ser vacinadas e auxiliar na organização das campanhas de imunização. Ok. E a letra E, que vai ser o nosso gabarito, não cabe ao ACS, não cabe, olha só, não cabe ao ACS a instrução sobre a importância da higiene pessoal, lavagem das mãos, escovação de dentes e cuidados com o ambiente para prevenir doença, né? Tá erradíssimo aqui. Aqui tá errado. Então, é o nosso gabarito da 30. 31. Então, a 31 é aquela situação, ou você sabe ou você não sabe, não tem muito o que interpretar. Vamos lá. O cadastramento da população realizado pelo agente comunitário de saúde na atenção primária é uma estratégia essencial para o conhecimento e acompanhamento da saúde da comunidade. Através desse processo, é possível identificar as principais demandas e necessidades, permitindo um planejamento mais assertivo das ações de saúde. O cadastramento das famílias é realizado por meio do preenchimento de fichas específicas que se alimentarão que alimentarão o sistema, né, de informação de atenção básica, o SISAB, conhecido como ESUS. Aí é SUS AB, no ESUS. Uma ficha é um monte de sigla, mas quando você trabalhar vai ficar fácil, né? Aqui parece outro mundo, mas não tem nada demais. São fichas, é uma ficha específica para cada integrante da família. Em realização ao preenchimento dessa ficha de cadastro individual pelo ACS, assinar a opção incorreta. Então, são diversas fichas que o ACS tem. Aí tem a ficha A e a ficha B. É porque tem uma ficha que é para a família, né? O responsável da família vai preencher aquela ficha, porque é uma ficha que vai dizer os dados da família, casa, se tem animal, se tem saneamento básico, isso tem a ver com a família, né? Se tem água potável, se a casa é de cimento, se é de barro, se é na via principal, enfim, tá? E aí tem a ficha individual. Individual é a ficha que é
por pessoa. Se na sua casa tem 10 pessoas, essa ficha individual vai ser feita para 10 pessoas. Cada pessoa tem seu número de identificação dos documentos que são pedidos, cada pessoa tem as suas necessidades ali, tem as suas condições, então tem essa ficha individual, tá? Então, a questão ele quer a incorreta, do gabarito. Vamos ver aqui qual vai ser a nossa incorreta. A ficha de cadastro individual é composta por duas partes. A primeira contempla informação de identificação, informação sociodemográficas, e a segunda abrange condições de saúde autorreferidas pelo usuário. Então, essa daqui está ok, né? Essa ficha tem como objetivo registrar as condições de saúde e as características sociais, econômicas, demográficas, epidemiológicas dos usuários no território da equipe de saúde. Todas essas informações são cruciais para planejamentos de ação de saúde de acordo com as necessidades da comunidade. Além disso, o preenchimento correto e adequado do cadastro também é essencial para o registro dos atendimentos e procedimentos realizados pela equipe de saúde, ok. C. Toda vez que o ACS realiza um cadastro individual, deve também preencher essas atividades na ficha de visita domiciliar. Marcar o campo de cadastramento, atualização, utilizando o número do cartão nacional, né, de saúde, o cartão do SUS ou o CPF, tá? Ok. Essa parte aqui, né, essa daqui um pouquinho difícil de estudar, até de entender, mas é uma das questões que eles botam para a gente errar. Essa questão é aquela que eles sabem que a gente vai errar, né? Ela se torna difícil. Ó. O financiamento do APS não apenas vincula o cadastramento do usuário, portanto, o cálculo para a definição do incentivo financeiro da captação desconsiderada a população cadastrada nas equipes de atenção, nas equipes de saúde. E aí, você acha que eu estou ligada nisso? Isso aqui, até nos livros que a gente lê para estudo, não tem isso aqui, tá? Então, claro que vai ter um que vai ter, mas qual é a que tem informação, né? Então, esse vai ser nosso gabarito. Essa é aquela prova que quem acertar vai acertar por sorte, né? Ou vai ser sortudo, ou porque a pessoa conseguiu chegar na literatura que estava falando sobre isso. Ainda tem isso, né? Deve ser aquele livro mais antigo e tal. Enfim. Agora, a letra E. É imprescindível o registro de todas as informações obrigatórias do cadastro, especialmente o sexo, da data, nascimento, CPF, número do SUS. Quanto mais completo for o preenchimento, mais qualificada será a base de dados. Então, como eu já trabalhei como ACS, eu iria marcar a D, até porque eu nunca tive esse entendimento, né? Nunca foi algo que foi rotina sobre esse assunto do financiamento, tal, vinculado ao cadastro. Claro, vamos falar de tem que cadastrar para ter dinheiro e tal, mas essa coisa, portanto, o cálculo é definido, incentivado, né? Isso é mais para os gestores. Isso não passa para a gente. Eles só cobram o cadastro, eles cobram acompanhamento, eles cobram que alimenta o sistema. Isso aqui é conversa deles, do superior. Então, eu iria marcar isso aqui, porque os outros já faz parte da rotina do trabalho. Mas você que não trabalha, você que está vivenciando isso através da teoria, do estudo, isso aqui realmente é uma questão para você errar. Né? Que isso aqui você pode também pensar, eles devem falar sobre isso aqui. Isso aqui sobre a ficha ter duas partes deve ser errado. Então, posso ser que a esteja errado. Né? Enfim, essa daqui é aquela questão que pouquíssimos vão acertar. Tá? Acho que a maioria acertaria ou porque já trabalharam ou por sorte mesmo. Isso faz parte, gente. Sempre vai ter uma, duas, três questõezinhas ali que é para tirar a pessoa do eixo, né? Aquela pessoa que, tipo, vou gabaritar a prova? Aí ele, poxa, tem três aqui, que sacanagem. É isso aí que as bancas fazem com a gente. Mas não tá complexo aqui, não. Tá bem tranquilo. 32. O agente comunitário de saúde e a equipe da saúde da família deverão programar em conjuntos as visitas domiciliares, considerando alguns critérios, como riscos e vulnerabilidades, de modo que familiares com maior necessidade sejam visitadas mais vezes.
mantendo como referência a média, né? Aqui já está falando que tem pessoas que vão ser visitadas mais vezes. Pessoas de quê? Com vulnerabilidade social, pessoas em risco. Vão ser visitadas mais vezes, às vezes diariamente, às vezes semanalmente, enfim. Só que a média, qual é a média que o ACS tem de visita? Né? É uma visita para todo mundo, né? Que está lá no seu cadastro. Uma visita por mês apenas para. Opa, perdão. Eu botei errado aqui. É uma visita por família. Vou botar de baixo. Porque a camada que já entra pode ser mais. Tem a camada que recebe muita visita. Então, aqui é a letra B. Uma visita por família mês. Então, se a família tá ok, se não tem demanda, né? Vamos dizer, eu tenho, sei lá, 57 casas. Então, essas 57 casas têm que ser visitadas por mês. Tá? Só que dentro dessas 57 casas, vão ter ali umas 17 casas que vão demandar uma rotina. Pode ser um acamado, pode ser uma pessoa que tenha que fazer um curativo, um acompanhamento de saúde mental, não sei, né? Então, aí tem gente que vai ter um maior número de visitas. Normalmente é idosos, né? Idosos, ou aquelas gestantes que não vai ao posto também, e aí você acaba indo mais nas casas, ou aquela gestante de risco que você vai pegar informação, e dependendo, de repente ela vai semanalmente, não sei. Crianças, mas acho que idoso nessa situação aqui. Idoso, acho que saúde mental. Não sei, estou falando da minha experiência. Pode ser que a sua seja diferente. 33. O ACS, na visita domiciliar às famílias em que há pessoas adultas, deve contemplar principalmente as orientações sobre os itens citados. Só que tem uma aqui que o ACS só pergunta, mas não tem que ficar ali se metendo. Tá na cara, né? Que é a letra A. O ACS vai ficar indicando, você tem que ser dessa religião aqui. Não, porque essa religião aqui é que. A ACS não pode fazer isso. Porque a gente, às vezes, pergunta, não sei se na ficha de cadastro acho que vem alguma coisa falando. Você pergunta, qual é essa religião? Né? Ou tem gente que gosta de falar, eu sou evangélica, eu sou católica, eu sou da Umbanda, eu sou budista. Tem gente que gosta de falar, tá? Eu sou adventista, enfim. Mas você ficar ali limitando as pessoas, você está assim por causa da sua religião, isso você não pode fazer. Isso está fora de cogitação, tá? Agora, você pode incentivar a atividade física, falar sobre o consumo, as orientações, tá, gente? Tá falando sobre orientação, senão você vai ver aqui e vai falar, tá mandando beber bebida alcoólica. Não, orientar, porque você não vai também falar para o paciente, falar, você tem que parar de beber, fumar, você não vai falar isso, até porque depois ele vai até te dar não vai nem querer olhar para sua cara, você vai orientar ele diminuir o uso, ou informar que, né, em excesso que pode acontecer. Tem hábitos alimentares e problemas de saúde, tá? Agora, sobre religião, se o paciente falar, é uma coisa, você vai lá, visita o paciente começa a falar, não, que eu fui num encontro de jovens e de senhoras da igreja tal, aí eu fui lá na reunião do padre Marcelo Rossi, aí beleza, você pode ouvir ele falando, agora você chegar e falar, eu não gosto muito do padre Marcelo Rossi, não, eu não, sei lá, sou contra ele e tal, porque ele canta muito, você não pode falar isso, tá? A religião, ela é da pessoa, assim como a sua, a pessoa também não vai se meter, tá? Então, a pessoa vai falar. Muitos idosos, principalmente, falam bastante, né? Os idosos falam muito de religião, né? Até porque tem idosos que não gostam de tomar remédio, tem idosos que não gostam de remédio, então ele vai falar que ele está sendo curado e tal. E aí a gente desenvolve uma educação popular, né? Para estar desenvolvendo um trabalho de acolhimento, de atendimento a essa pessoa, tá? Vamos aqui para 34, já estou querendo pular 34. A realização das VD, né, visita domiciliar pelo ACS, deve ser vista como uma oportunidade privilegiada para o desenvolvimento de um trabalho em equipe multiprofissional, mais integrado, e para o desenvolvimento de uma relação mais horizontal e cooperativa,
entre trabalhadores de diferentes categorias profissionais. Avalie se são consideradas atividades típicas do ACS em sua área geográfica, a realização das visitas domiciliares regulares e periódicas para acompanhamento, né? Então, aqui, o que o ACS faz? Aí eu acompanho os usuários em cuidado paliativo, olha só, gente, olha que interessante aqui, da gestante apenas durante o pré-natal. Gente, se a gestante só faz pré-natal. Você já viu pré-natal em quem não é gestante? Né? A partir do momento que você é gestante, então você vai fazer pré-natal. Acabou o pré-natal, né? Você teve seu bebê, não tem mais pré-natal. Então tá certo. E aí tem gente que não interpreta isso aqui. Da gestante apenas durante o pré-natal. Então aí, se eu tiver meu bebê, não vai me acompanhar? Opa, você teve o bebê, você já não é mais gestante. Tá? Aí entra como puérpera, né? Recém-nascido, puerpério. Então, gestante é o quê? Varia ali vai ter gestante, vai ter 9 meses, 8, sei lá quanto tempo ela vai ficar gestante. Mas gestante é um período, ele acaba, tá? E quando a pessoa está gestante, faz pré-natal. Da criança, verificando o seu estado vacinal e a evolução do seu peso e da sua altura, sim. Dos usuários com condições crônicas, né? Diabético, hipertenso, sim. Então, aqui a letra E, nosso gabarito. Letra E. E vamos para 35. 35. Você viu no noticiário do dia na televisão que estava ocorrendo um aumento do número de casos de meningite meningocócica na sua área de atuação, onde reside cerca de 800 pessoas. A notícia dizia que haviam sido diagnosticados e confirmados 10 casos causados pelo meningocócico tipo C. A notícia foi reforçada pela Coordenadoria da Vigilância em Saúde do município, informando que, quando ocorrem mais de 5 casos dessa doença em uma área específica, já é considerado um surto. Assim, demanda intervenções, tanto individuais como de saúde pública, para deter a sua disseminação. E aqui é aquela questão que, né, não tem muito o que se pensar, tá? A letra C, o gabarito. Você anotou a notícia sobre a doença para verificar a informação com a sua equipe, discutir e decidir o que fazer. Na verdade, aqui, acho que a equipe já iria falar com você sem você ter acionado a equipe, né? Mas relacionada à questão, essa foi a mais óbvia, né? Essa daqui, se você for ver as outras, não fazem sentido, tá? Então, porque tá falando que você viu o noticiário e tal. Se tá no noticiário, o pessoal da sua equipe já sabe. Se não sabe, então tá tendo algum defeito aí no comando. Mas, enfim, foi a letra C, tá? 36. Estamos quase acabando, gente. 36. Acho que daqui para até a última questão, acho que você tem que saber mesmo. Não tem muito o que pensar, tá? Eu acho. Porque eu fiz essa prova já tem um tempinho. Mas vamos ver, conforme vou lendo, eu vou lembrando. Continuando as informações do noticiário, né? Lembra que a 35 tinha um noticiário ali. Confirmados pela equipe de saúde da família local, observou-se que 3 casos de meningite ocorreram em crianças com menos de 2 anos de idade de uma creche, né? 2 entre os escolares do ensino fundamental e 3 em alunos do ensino médio de uma mesma escola. Um caso comprometeu uma mulher adulta que faleceu, e o caso mais recente aconteceu com um idoso, avô de uma das crianças menores de 2 anos. Todos os casos residiam no território de responsabilidade do ACS. Tá? Então, aqui está dizendo que o gabarito é a letra B. A primeira ação a ser tomada é a verificação da cobertura vacinal dos grupos envolvidos para promover a intensificação na vacina. Tá?
Isso comparado com as questões aqui, tá, gente? Porque vocês podem argumentar para o pessoal. Ah, mas aí poderia ter feito o que está aqui. A prova é o que está aqui, não é o que está fora daqui. O que está fora daqui não está na questão, não vai fazer diferença. E vamos para o 37. O SUS disponibiliza vacinas para os principais agentes etiológico, da meningite meningocócica, O percentual de crianças menores de 1 ano que receberam a vacina era de apenas 52% em escolares e adolescentes. Cerca de 30%. Opa, calma aí, gente. Eu estou lendo errado aqui. Vamos lá. O SUS disponibiliza vacina para os principais agentes etiológicos da meningite meningocócica. O percentual das crianças menores de 1 ano que receberam as vacinas era de apenas 52%, vírgula. E em escolares adolescentes, vírgula, cerca de 30%. Ponto. Todos os percentuais muito abaixo de 95% necessário para bloquear a transmissão da doença. A respeito, é correto afirmar, essa daqui é outra questão, ó, letra C. O alcance do percentual ideal da criança vacinada depende da ação da estratégia da saúde da família, da comunidade, suas lideranças civis, religiosas, integração com... Essa é aquela questão também pegadinha, né? Porque você vai ficar preso com o número aqui, de percentual, pá, 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 pá. E aí você pode achar que é a letra A, né? A letra A pode ser, também é opção. Pode ser a letra B, só que aqui é a letra C, tá? Então é outra questão que induz ao erro, tá bom? É mais uma questão para a gente errar. E vamos aqui para 38. É muita coisa para pensar, né? Muita situação aqui que tira a gente do raciocínio. Ainda bem que elas ficaram por última, porque as do meio dá para você acertar perfeitamente. O ruim é quando vem questões complicadas lá no meio, que aí você até fica triste com a prova. Vamos aqui para 38. Avalie-se doenças, agravos e eventos de notificação compulsórias imediatas, definida pela Secretaria Municipal de Saúde, inclui, né? Está correto. Então, quando você vai fazer a notificação compulsória de quais doenças, né? No caso aqui. Então, aqui nós temos a doença aguda pelo vírus Zika em gestantes, sim. Febre amarela, sim. Acidente por animal potencialmente transmissor da raiva, sim. Violência sexual, sim. Então, aqui é a letra E. Essas daí tem mais, tá, gente? Tem uma lista. E aí, essa daqui é uma parte da lista, tá? E vamos para 39. Para conhecer todas as doenças, agraves e eventos da saúde pública de notificação compulsória, bem como a periodicidade com que elas devem ser notificadas, deve ser, né? Então, aqui você deve fazer o quê? E aí você vai fazer, tá? Consultar a lista organizada periodicamente pelo Ministério da Saúde. Você vai lá, consulta essa lista, porque pode ser que caia alguma dessas doenças de notificação compulsória, e aí você já sabe qual o período, quais são, como faz, tá? Então vai lá, pesquisa, não dê bobeira. E a última, gente, chegamos ao fim. O vídeo ficou longo, mas você que chegou ao fim tá de parabéns, né? E é isso, estudar não é fácil, não, né? Mas assim, vai acabar, gente. Vai chegar o dia da prova, você vai gabaritar e depois você vai voltar aqui. Dani, passei. Obrigada por você ter nos ajudado. É isso aí. Vai acabar. É só um período aí de alguns meses, dedicação total. Então, 40. O ACS identificou no território uma família em situação importante de vulnerabilidade. A mãe, chefe de família, estava grávida de 8 meses. Não havia feito pré-natal e não dispunha de uma rede de apoio social. Eu já vi essa questão em 3 provas. Já tem 3 provas que eu já fiz vídeo que tem que acabar essa questão. E aí, nesse caso, avalia-se se o acesso deveria priorizar as seguintes medidas, né? Então, aqui, a seguinte medida: agendar uma consulta de pré-natal sem priorizar o atendimento. Mobilizar a rede
local de apoio para promover o suporte emergencial, porque ela já está de 8 meses, né? De 8 meses, a gestante e sua família, encaminhar o caso ao Serviço Social para a inclusão em projetos de pesquisa e andamento no território, verificar o estado nutricional dos dependentes para incluir nas iniciativas de segurança alimentar em caráter emergencial, né? Então, aqui o gabarito é a letra E. Uma questão complexa, né? Isso aqui foi complexo. Mobilizar a rede de apoio social para promover o suporte emergencial à gestante, né? E verificar o estado nutricional dos dependentes para inclusão nas iniciativas de segurança alimentar de caráter emergencial, né? Então, aqui está muita vulnerabilidade mesmo. Tá bom, gente? É isso aí, gente. O vídeo ficou longo, né? Falei pra caramba, isso aí a Dani fala, gosta de falar. Espero ter ajudado vocês. Aqui nessa prova, eu achei umas 3 questões. Isso em qualquer prova, tá? Eles sempre colocam umas 3 questões ali para te tirar do sério. São questões assim que não tem como mensurar. Então, vai ser induzido ao erro. A não sei se você tiver uma sorte e marcar certa, tá? Mas você viu que foi bem tranquila. Fique tranquila, a FGV não é eu não acho que é uma banca difícil. Eu acho que é uma banca que pede que você estuda, né? Não é aquela banca que, eu só vou ver um vídeo, pegar 3 provas, fazer simulado e vou conseguir passar. Não, é uma banca que você tem que estudar, tem que aprofundar o estudo. Mas se você tiver isso, tiver tempo, tiver dedicação, você vai conseguir sim. Claro, na sua prova vai ter português, vai ter matemática. Também é importante desenvolver esse estudo dessas questões. Porque lembrando, gente, para você garantir a sua vaga, é uma soma. Quanto mais você somar e essa soma for mais próximo ali dos 100%, você vai estar dentro, né? Então é isso, gente. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.